estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Bom, chegamos ao último vídeo da leitura do livro de Números. Leremos hoje os capítulos 34, 35 e finalmente o capítulo 36, o último capítulo do livro de Números. Amém? Então vamos orar? Pai, muito obrigada. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor está conosco, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem falado aos nossos corações através da sua palavra, tem nos revelado. Muito obrigada, Senhor. Nos ajuda a caminharmos mais um pouco na leitura da tua palavra, nos anima, Senhor, nos dá sede de estar em contato com a sua palavra, Pai, porque ela é viva, ela é transformadora. Em nome do Senhor Jesus, nos dá essa fome para estarmos lendo a sua palavra todos os dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada por quem está conosco até agora. Gratidão, Pai. E nos ajuda, Pai. Os últimos 3 capítulos agora do livro de Números. Nos orienta em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém? Bom, então, Números capítulo 34. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta é a terra que vos cairá como herança, a terra de Canaã, com suas costas. Então o vosso lado sul será desde o deserto de Zim, passando pela costa de Edom, e a vossa fronteira sul será desde a extremidade do mar de Sal para o oriente. E esta fronteira declinará do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cades Barneia, e sairá a Azaradar, e passará a Asmon. E a fronteira dará uma volta de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para o mar. E quanto à fronteira do ocidente, tereis o mar grande como fronteira, esta será a vossa fronteira ocidental. E esta será a vossa fronteira do norte, desde o mar grande marcareis até o monte Or. Desde o monte Or marcareis a vossa fronteira até a entrada de Amate, e as saídas da fronteira serão até Zedade. E a fronteira sairá até Zifron, e as suas saídas serão em Azarenã. Esta será a vossa fronteira do norte. E como fronteira oriental marcareis de Azarenã até Sefã. E a fronteira descerá desde Sefã até Riblá, no oriente de Aim. E esta fronteira descerá e chegará à borda do mar de Quinerete para o oriente. E a fronteira descerá ao Jordão, e as suas saídas serão no mar de Sal. Esta será a vossa terra, segundo os seus termos ao redor. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que herdareis por sorte, e que o Senhor ordenou que fosse dada às 9 tribos e à meia tribo. Porque a tribo dos filhos de Ruben, segundo a casa de seus pais, e a tribo dos filhos de Gade, segundo a casa de seus pais, já receberam a sua herança, e a meia tribo de Manassés já recebeu a sua herança. As 2 tribos e a meia tribo receberam a sua herança deste lado do Jordão, perto de Jericó, do lado oriental ao nascente. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: estes são os nomes dos homens que vos dividirão a terra: Eleazar,
o sacerdote, e Josué, filho de Num. E tomareis um príncipe de cada tribo para dividir a terra por herança. E estes são os nomes dos homens. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. E da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. E da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Buque, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Aniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Siftã. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filho de Parnaque. E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Paltiel, filho de Azã. E da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Aiude, filho de Selomi. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, filho de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que dividissem a herança entre os filhos de Israel na terra de Canaã. Números capítulo 35. E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: Ordena aos filhos de Israel para que deem da herança de sua possessão cidades aos levitas, para que nelas habitem, e dareis também aos levitas arredores para as cidades à sua volta. E eles terão estas cidades para habitar, e os seus arredores serão para o seu gado, e para os seus bens, e para todos os seus animais. E os arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão desde o muro da cidade para fora, de 1000 côvados à sua volta. E medireis desde fora da cidade, do lado oriente, 2000 côvados, e do lado sul, 2000 côvados, e do lado do ocidente, 2000 côvados, e do lado do norte, 2000 côvados. E a cidade estará no meio. Isto será para eles os arredores das cidades. E entre as cidades que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, que dareis para que o homicida fuja para lá. E a elas acrescentareis 42 cidades. De modo que todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, e as darei com os seus arredores. E as cidades que dareis serão da possessão dos filhos de Israel, dos que tiverem muito, tomareis muito, e dos que tiverem pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando cruzardes o Jordão para a terra de Canaã, indicareis vossas cidades, que vos sejam cidades de refúgio, para que o homicida que matar alguma pessoa sem intenção possa fugir para lá. E estas cidades vos serão cidades para refúgio do vingador, para que o homicida não morra antes de comparecer perante a congregação em julgamento. E destas cidades que dareis, tereis 6 cidades de refúgio. Dareis 3 destas cidades deste lado do Jordão, e 3 cidades dareis na terra de Canaã. E estas serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão um refúgio para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o peregrino entre eles, para que aquele que matar alguma pessoa
sem intenção, possa fugir para lá. E se o ferir com um instrumento de ferro, de modo que ele morra, será um homicida e certamente morrerá. Ou se o ferir atirando uma pedra com a qual ele possa morrer e ele morrer, será um homicida e certamente morrerá. Ou se o ferir com um instrumento de madeira com a qual ele possa morrer e ele morrer, será um homicida e certamente morrerá. O vingador de sangue matará o homicida. Quando ele o encontrar, o matará. Mas se ele o empurrar com ódio ou arremessar-lhe alguma coisa, esperando que ele morra, ou por inimizade, o ferir com a sua mão e ele morrer, aquele que o feriu certamente será morto, porquanto é um homicida. E o vingador de sangue matará o homicida quando o encontrar. Mas se ele o empurrar acidentalmente, sem inimizade, ou se arremessar-lhe alguma coisa sem o mau intento, ou se lançar alguma pedra sobre algum homem sem vê-lo, de modo a que possa morrer e morra, não sendo ele seu inimigo, nem buscando o seu mal, então a congregação julgará entre aquele que feriu e o vingador de sangue, segundo estas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador de sangue, e a congregação o devolverá à cidade do seu refúgio, para onde havia fugido, e ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Mas se em alguma ocasião o homicida deixar os limites da cidade do seu refúgio para onde havia fugido, e o vingador de sangue o encontrar fora dos limites da cidade de seu refúgio, se o vingador de sangue matar o homicida, ele não será culpado do sangue, porque ele deveria ter permanecido na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida retornará à terra da sua possessão. Assim, estas coisas vos serão estatuto de direito por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Aquele que matar alguma pessoa morrerá, conforme disserem as testemunhas. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para levá-lo à morte. Além disso, não tomareis satisfação pela vida de um homicida, que é culpado de morte, mas ele certamente morrerá. E não tomareis satisfação por aquele que fugir à cidade do refúgio, para que volte a habitar na terra, até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, pois o sangue profana a terra, e a terra não pode ser purificada do sangue que nela se derramar, exceto pelo sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminareis a terra onde habitareis, a terra onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números capítulo 36. E os chefes dos pais da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, se aproximaram e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefes das casas paternas dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor ordenou que, por sorte, o meu senhor desse a terra por herança aos filhos de Israel. E o meu senhor recebeu a ordem do Senhor para que a herança de Zelofeade, nosso irmão, fosse dada às suas filhas. E se elas se casarem com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será tomada da herança de nossos pais
e será acrescentada a herança da tribo em que elas forem recebidas. Assim se tirará da sorte da nossa herança. E quando chegar o jubileu dos filhos de Israel, então a sua herança se acrescentará à herança da tribo em que elas forem recebidas. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. E Moisés ordenou aos filhos de Israel, segundo a palavra do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José disse bem: Isto é o que o Senhor ordenou a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: que se casem com quem acharem melhor, porém que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, porquanto cada um dos filhos de Israel se manterá na herança da tribo de seus pais. E toda filha que possuir alguma herança em qualquer tribo dos filhos de Israel se casará com um da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada homem a herança de seus pais. A herança não passará de uma tribo a outra, mas cada tribo dos filhos de Israel se manterá na sua própria herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Porque Macla e Tirza e Ogla e Milca e Noa, as filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos irmãos de seus pais, e elas foram esposas nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a sua herança permaneceu na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que o Senhor ordenou pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Amém? Bom, terminamos o livro de Números. E no próximo vídeo, então, nós iniciaremos a leitura do livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Torá, né? É o Pentateuco para nós, tá bom? O Pentateuco das Escrituras Sagradas. Bom, neste livro estão contidas as orientações de Moisés ao povo de Israel para guiá-los na sua jornada até a Terra Prometida. E embora seja um livro que apresente muitas leis ainda, muitas ordens, né? Em Deuteronômio nós também vamos observar o quanto as leis são um ato de amor de Deus sobre o seu povo. E tem uma mensagem profunda de amor, de compromisso com Deus e de compromisso com o próximo. Amém? São as leis do Senhor acerca dos relacionamentos também, acerca da organização das cidades. Então, é um livro bastante interessante até para o nosso dia a dia, né? Para a nossa organização de vida. Amém? Bom, então eu te vejo no próximo vídeo com a leitura, o início da leitura do 5º livro das Escrituras Sagradas, o livro de Deuteronômio. Amém? Fique na paz, Deus abençoe você e a sua família, bastante saúde, saúde do céu, a Zoe do nosso Deus, amém? Sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus.